Não invista em ações antes de assistir esse vídeo completo. Todo mundo começa a investir e já quer sair comprando ações, mas quais ações comprar para não perder dinheiro ou para ganhar dinheiro? Essa é a maior dúvida de quem começa a investir na bolsa. No vídeo 3 da série, a gente já tem agora a base, que é a reserva, e agora a gente vai partir para a renda variável. E hoje eu vou te mostrar na prática, compartilhando na tela, como diferenciar ações de crescimento de vacas leiteiras pagadoras de dividendos e principalmente quais indicadores olhar para não comprar gato por lebre. Seguindo o mesmo formato das aulas anteriores, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Os slides vão estar disponíveis também aqui no link abaixo para vocês baixarem. E eu vou compartilhar a tela também aqui para mostrar para vocês na prática como se olhar no site os indicadores que eu vou falar nos slides aqui, para vocês saberem analisar esses ativos. Novamente falando que nossa metodologia preza principalmente por ETFs, né, na carteira de investimento, não ações fazendo stock picking, porém é importante você saber as ações que estão dentro desses ETFs, saber analisar elas para saber a saúde desse ETF que você está investindo, se não for um ETF grande, bem conhecido já de mercado que você esteja colocando na sua carteira, tá bom? Então esse conhecimento é primordial para você saber de fato o que é uma ação, como analisar ela e começar no mercado de renda variável. Para você que não me conhece, sou Douglas Alcântara, fundador da Geração de Investidores. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu estou fazendo para você sair zero do mercado e começar a investir de forma segura, sabendo o que é uma reserva de emergência, ações, fundos imobiliários, criptos e também falando da nossa metodologia de investimentos, que é o ETF Allocation, presente lá no Carteira Express, tá? Sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela aqui. Bora pro vídeo. Sócios gigantes é o tema dessa aula, né? Então é um guia prático para você diferenciar estratégias e evitar armadilhas e analisar indicadores fundamentais, tá? Que são indicadores ali que a gente chama de fundamentalistas, tá? Então, nessa aula aqui eu vou trazer uma analogia para vocês entenderem que é uma ação, como se fosse uma pizza, tá? Então não compra código, você compra negócios. Então quando você vê lá TUB4, que é o Itaú, não são só siglas, você está comprando parte daquele negócio. Então imagina que uma empresa, ela está dividida em milhares de pedacinhos e cada pedaço é uma ação. Quando você compra o pedaço, você participa do resultado daquela empresa, você se torna sócio daquela empresa. Então muita gente tem medo da bolsa porque ela trata ações como aposta. Então, um segredo para não perder dinheiro é mudar essa mentalidade. Então, ao comprar uma ação, você está se tornando sócio da empresa. Então, você não vai comprar uma ação porque tem uma perspectiva dela crescer, subir 10%, 20% nesse mês. Não. Você está comprando aquela ação prezando no longo prazo. É como se você estivesse, de fato, tornando sócio de uma empresa. Pense que você está agora pensando onde vai investir seu dinheiro para você se tornar sócio daquele negócio. Aquele negócio tem fundamentos para aquilo? Não tem? É muito difícil, lógico, você analisar trocentas empresas que tem no mercado. O mercado brasileiro é pequeno, mas o americano, por exemplo, é gigantesco. Então, por isso que eu sempre trago a questão dos ETFs, porque os índices fazem uma espécie de filtro das ações. E os índices trazem um ganho médio, que normalmente ganha de quem faz o stock picking, que escolhe uma ação e escolhe outra, porque é difícil. Você provavelmente não trabalha com o mercado de investimentos, você provavelmente vai investir o seu dinheiro com pouco tempo por mês que você vai ter disponível ali para sentar e ver essa questão. Então, quanto menos tempo você gastar para um melhor retorno, melhor. Não adianta eu falar para você sentar dias analisando ações que você vai comprar, porque você vai ter um retorno extraordinário, né? Tendo que esse retorno não é provável, não é certeiro, né? Porque não dá para a gente garantir, cravar na pedra, porque é uma renda variável, diferente de títulos pré-fixados, por exemplo, que tem um juros garantido lá. Aqui tanto pode subir como pode descer. Lógico, a gente analisa e vê tendências de alta, tendências de baixa, mas tudo pode acontecer. Fatores externos, macroeconômicos, pandemia, como ocorreu, né, alguns anos atrás, ninguém previa aquilo. Então, não é uma ciência exata, tá, pessoal? Mas tem algumas coisas que a gente faz aqui para filtrar e sair do joio, né, pro trigo ali e trazer boas ações para nossa empresa. Então, como eu falei, cada ação é um pedacinho do negócio. Então, antes de investir, pergunte: se eu gostaria de ser dono dessa empresa no mundo real? Se a resposta for sim, aí sim vale a pena você seguir em frente, tá bom? Então vamos decifrar essa sopa de letras, né, que você vê lá, ações com final 3, ações com final 4, ações com final 11, né, você não sabe qual que é a diferença. Se você não sabe, eu vou te falar agora. Final 3 são ações ordinárias, ela tem direito a voto, então é o código do dono. Então quando você compra ações ordinárias, você tem direito a voto no conselho da empresa, lógico. Quando você tem 10, 15, 100 ações, obviamente você não tem direito a voto, você não faz parte do conselho. Mas quando você tem uma quantidade enorme de ações ordinárias, você já pode até ter influência de voto dentro da empresa, tá? Então, se você no caso, um dia vai se tornar milionário, multimilionário, tem uma participação muito grande dentro de uma empresa. O Luiz Barsi, por exemplo, ele e os filhos dele são conselheiros dentro de várias empresas que eles têm grande participação, né? Porque eles são sócios das empresas. Então, você tem que pensar por que a gente fala que é sócio? Porque de fato você é sócio. Lógico, quando você tem poucas ações, você é um sócio irrelevante. Você não vai ter voz ali dentro da empresa para mudar alguma coisa. Mas quando você é um sócio relevante, já com muitas ações, você começa já a participar
dos rumos ali, do destino da empresa, tá? Final 4 é ações preferenciais. Ela tem preferência no recebimento de dividendos, tá? Então é uma mecânica diferente no pagamento de dividendos, que tem ações preferenciais e ações ordinárias. Porém, a ação preferencial você não tem direito a voto. Então, se você crescer muito em ações preferenciais, você vai ter só apenas seus dividendos, mas não vai ter influência nenhuma dentro da empresa futuramente. E ações final 11, né? Ele é um combo, então um pacote onde tem algumas ações preferenciais e algumas ordinárias. Algumas empresas vinculam esse pacote de ações aí no mercado, você pode comprar também, se você preferir. Eu, particularmente, não acabo comprando, eu compro ordinária ou preferencial ali normalmente, tá? Então, antes de investir, a gente tem que pensar aqui, qual que é o seu objetivo, né? Então, a gente tem uma bifurcação aqui estratégica, nem toda ação serve para o mesmo propósito. Como eu falei, a gente tem que definir a estratégia se a gente quer multiplicar, como eu falei acho que na primeira aula, né? A gente tem ações de multiplicação, que são de growth, e ações de renda passiva, que geram dividendos. Então, empresas que são pequenas ainda, que elas reinvestem o lucro no crescimento, elas tendem a ter uma valorização do valor da ação. São empresas de crescimento, elas têm muito ainda a se desenvolver, a ação tem muito a se valorizar até ela se consolidar no mercado, né, e ter muito market share, por exemplo. Agora, algumas ações, ela já garante uma renda passiva ali através de dividendos, porque ela não tem onde reinvestir o lucro dela. Ela já cresceu muito, ou ela está num setor ali que ela não tem o que fazer com aquele lucro. Por exemplo, ações que são de transmissão elétrica, ações de saneamento básico. Dependente do quanto ela lucrar ali, ela vai ter, lógico, obras a fazer, melhorias, manutenção, né? Mas o que sobrou de lucro dela, ela não vai ter investir mais para crescer o saneamento, para crescer para outros lugares, porque é meio de licitação, é um outro processo de crescimento que essas empresas têm. Empresas grandes, por exemplo, Ambev, já consolidada no mercado, bancos também distribuem os seus lucros, né? Porque eles têm, lógico, várias partes reaplicadas ali para marketing, crescimento, em algumas torres, né? Mas boa parte do lucro dos bancos não adianta ele reinvestir, ele distribui para os seus acionistas, tá? Já empresas como startups, empresas pequenas, de tecnologia principalmente, são consideradas empresas de growth, porque elas têm muito a crescer ali ainda, né? Você vê aí com as big techs, que cada vez vem multiplicando mais o valor das suas ações ao longo do tempo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é definir o que que eu quero com minhas ações. Eu quero ter uma renda mensal, né, todos os meses, ou eu quero ter um crescimento do meu patrimônio ali através do crescimento do valor dessas ações e o crescimento dessas empresas. Definido isso, aí sim você segue, porque escolher a estratégia errada é o erro número 1 do iniciante. Aí ele quer ter uma renda mensal e compra empresas de crescimento. Essas empresas não vão pagar dividendos, não vão dar essa renda mensal. Ou ele quer ter crescimento e compra empresas que pagam dividendos. Essas empresas não vão crescer o valor das ações. Tudo bem que você pode pegar os dividendos e reaplicar comprando mais ações, mas de fato você não vai ver uma grande multiplicação do seu patrimônio ali investido ao longo do tempo, tá? Então, o perfil A, ações de crescimento, né? Então, como eu falei aqui já há bastante, mas vou repassar aqui pelo slide, é a empresa adolescente, né? Então, ela ainda tem muito espaço para crescer. O reinvestimento total, o lucro é reinvestido no próprio crescimento da empresa para dobrar de tamanho, né? Então, o objetivo seria ali multiplicar a valor da ação de 10 para 50 no futuro. Então, multiplicação de valor da ação. Tecnologia, varejo, construção são empresas de crescimento. Um ponto importante é que ela tem uma alta volatilidade. Por ser uma empresa que ainda está pequena, está crescendo, ela pode passar por muitos reveses no mercado ainda, então a volatilidade dela vai ser muito maior. Então é bom você estar sabendo disso, que você tem que visar o longo prazo quando se trata de ação de crescimento. Já as vacas leiteiras, né, que garantem os dividendos ali, é uma empresa adulta e madura, né? Já se consolidou seu espaço no mercado, ela distribui os lucros, porque não precisa investir tanto para crescer, né? Então distribui todo esse dinheiro e traz para você um objetivo ali de renda passiva e de estabilidade. São bancos, como eu falei, ó, energia elétrica, saneamento, né, Taesa, Banco do Brasil, são empresas que se encaixam nessa categoria, tá? Então aqui na matriz a gente tem aqui a coluna que é o critério, itens aqui sobre as ações de crescimento e os itens ações de dividendos. Na fase da vida que essas empresas se encontram, a empresa de crescimento é uma empresa em expansão, a empresa de dividendos é uma empresa adulta que já está em estabilidade. O que ela faz com o lucro? A de crescimento reinveste no negócio, a de dividendos distribui os acionistas, e o de dividend yield aqui que eu falei, né? São os dividendos que elas pagam. É baixo nas empresas de crescimentos, 0%, às vezes zero mesmo. Na empresa de dividendos é alto, de 6 a 8, 10, até mais que isso, por cento ao ano, tá? Lógico, empresas de dividendos, elas não vão crescer tanto quanto as de crescimento. O valor das ações vão continuar crescendo também, porque as empresas estão crescendo, elas vão aumentando o lucro aos poucos. Já tem um grande índice de lucro, né? E você também vai ver um pouco de crescimento aí na sua carteira. Risco e volatilidade. Então, nas ações de crescimento, o risco é alto, né? Então, ela sobe e desce muito. Já nas ações aqui de dividendos, é um risco moderado baixo, que são empresas consolidadas, dificilmente vão quebrar, ter problemas
sérios ali, tá? Então a expectativa que você tem que ter quando compra de crescimento é a valorização da sua cota, da sua ação, né, no caso, e dos dividendos, o salário mensal ali ou trimestral, de acordo com o calendário de pagamento de dividendos, tá? Então a empresa não paga todos os meses dividendos. Cada empresa tem um calendário de dividendos que ela distribui. E também é importante falar, se você está planejando ter uma renda passiva, é importante você estar de olho nesse calendário de dividendos para você ter, de fato, renda ali por mês e não ter um descasamento de caixa. Se é o caso, se ela está se aposentando, agora eu quero ter ações de pagador de dividendos para só retirar esse dinheiro todos os meses e pagar minhas contas aqui, né? Como eu falei, não existe melhor. Existe o que faz sentido para o seu momento. Se você é jovem, normalmente a gente investe. No meu caso, eu invisto em empresas de crescimento, mas também tem empresas de dividendos. Porque minha carteira é diversificada, não só por causa das ações que eu faço stock picking, também pelas ações que eu tenho via ETFs. Diversifica bastante a minha carteira, tá? E agora a gente vai passar aqui pela mão na massa, o raio-x da ação. Primeiro eu vou passar pelos slides aqui, pessoal, que eu vou falar sobre esses indicadores que a gente vai olhar lá no Investidor 10, acessando a tela do Investidor 10, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Então eu vou passar pelos slides aqui primeiro para vocês entenderem os fundamentos e depois eu sigo para a mão na massa ali, mostrando a tela para a gente já ser produtivo nesse passo, tá? Então, primeira coisa, não compre gato por lebre. Vamos analisar 3 indicadores obrigatórios. Esse é o básico do básico, pessoal, você tem que analisar, tá? Para você saber se uma ação está de acordo ou não está de acordo. Então, quando se trata de dividend yield, a pergunta é: quanto dinheiro vai para o meu bolso? A definição, ela mostra quanto que a empresa pagou em proventos nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação. Então, se uma empresa aqui, por exemplo, ó, de R$ 100 a ação, você pagou R$ 100 a ação, ela pagou 10,5% de dividend yield no último ano, nos últimos 12 meses, no caso, ela pagou R$ 10,50 nos últimos 12 meses em dividendos, tá? Então, como eu falei, ações, vacas leiteiras têm esse dividend yield mais alto, como eu falei, acima de 6, e de crescimento baixo, de 0 a 1%. Algumas empresas de crescimento, às vezes, acabam soltando alguns dividendos esporadicamente, por algum fato não recorrente e tudo mais, mas não costumam, tá? Principalmente lá fora, as ações tech não costumam pagar dividendos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma política ali muito forte de pagamento de dividendos. O segundo indicador é o PVP, tá? Que é o preço sobre valor patrimonial. Ele vai dizer se tá barata ou se tá cara de acordo com o valor que a empresa tem de patrimônio, tá? Então, se a empresa está negociando abaixo do valor patrimonial, você tem um desconto ali sobre o patrimônio dela. Se ela está acima do valor patrimonial, você tem um pequeno ágio, tá? Então, empresas que são excelentes, elas geralmente negociam com um leve ágio ali, né? Mas com cuidado com números absurdos, como acontece às vezes com algumas empresas aí que estão super valorizadas. Isso diz. Vamos dizer que o Banco do Brasil lá está sendo negociado a 1 do valor patrimonial, né? Esse é um múltiplo, né? Então ele vai estar lá 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, 2, né? Já está caro. Então, se ele estava negociado a 1, quer dizer que se eu investir R$ 100, esses R$ 100 é equivalente a R$ 100 de patrimônio do Banco do Brasil, né? Se eu investir a 1,2, eu investi R$ 100, mas esse patrimônio que eu estou comprando é 20% a menos do que eu estou colocando de dinheiro lá. Então, tem alguma coisa por trás do negócio que dá valor a ele a mais do que o valor patrimonial dele. Entendeu? Agora, quando eu estou comprando abaixo de 1, comprando com desconto. Então, eu estou colocando R$ 100 lá, eu estou comprando 0,8, eu estou comprando 20% a mais de patrimônio da empresa. Então, se eu fosse comprar o Banco do Brasil, hoje ele tivesse negociado a 0,8, eu gastaria 80% do valor que eu precisaria para comprar, de fato, ele igual, sabe? Se eu fosse montar o Banco do Brasil para ter todos os prédios, todas as sedes, todos os ativos que o banco tem, equipamentos, tudo, eu gastaria 1. Né, gastaria 100. Com 0,8 eu tô pagando 80 nisso, então eu tô tendo um desconto. Negócio meio assim, para quem tá vendo assim na primeira vez, mas fica bem claro depois quando eu mostrar na tela para vocês, tá? Então, se tiver exatamente, o valor que está sendo negociado é o valor daquela empresa, patrimônio. Se tiver acima de 1, você está pagando um pouco mais do que ela tem de patrimônio por ação. Se tiver abaixo de 1, você tem um desconto em cima do patrimônio dela. Importante lembrar, pessoal, que a empresa não se mete só pelo patrimônio. Aí é uma empresa que tem nome, ela tem market share no mercado, é um negócio desenvolvido, tem governança, tem vários processos desenvolvidos lá dentro. Se você pegasse aquele mesmo dinheiro que você está colocando na ação, se fosse usar para montar uma empresa, provavelmente você não conseguiria montar ela pelo mesmo custo, né? Porque teria que passar por todas as validações de um negócio, conseguir clientes, se validar no mercado, crescer para chegar onde ela está hoje. Por isso que a gente investe ações, senão a gente estaria montando empresas aí para competir, né? Mas não é tão simples assim e nem tão viável a gente ter empresas, né, que são hoje gigantes que estão na bolsa. Tá? Seguindo aqui para o terceiro indicador, o PL, que é o preço sobre lucro. Esse é muito importante, tá? Porque ali vai dizer em quanto tempo o lucro daquela empresa paga seu dividendo, tá? Então, o número de anos para ter o seu retorno de capital apenas com o lucro da empresa. Então, se a empresa lucra R$ 10 por ano e você pagou R$ 100 naquela empresa, o PL dela vai ser 10.
Vai demorar 10 anos do lucro daquela empresa para você ter de fato os seus R$ 100 ali. Lógico, isso não quer dizer que esses R$ 10 que ela lucra por ano vão vir para o seu bolso. Lembre-se que depende do dividend yield. Essa é uma conta que calcula somente o lucro da empresa com o valor da ação, tá? Não quer dizer que você vai receber aquele PL na sua conta todos os anos, todos os meses ali, conforme os dividendos. Isso vai depender da taxa de distribuição de dividendos da empresa. Esse é um ponto muito importante e tem gente que confunde, que acha que viu lá o PL 5, acha que em 5 anos ela vai receber de dividendos o que aquela empresa, que ela tá pagando naquela empresa. E não é bem assim, né? Principalmente empresas de crescimentos, que mesmo apesar do lucro, elas reinvestem todo esse capital, né? Então, via dividendos, pelo menos não vai voltar esse dinheiro para sua conta. Ele tende a voltar via o crescimento do valor da ação. Então, ó, você comprou por 100, ele 5, teoria, em 5 anos ela estaria valendo 500, né? Para dar 5 vezes o retorno ali para você, tá bom? Quanto menor, melhor, né? Então indica que a empresa está barata. Então, empresas, principalmente as tech, pessoal, tem um PL muito esticado. Quanto maior esse PL, quer dizer que vai demorar mais anos para essa empresa, com o lucro dela, pagar o que ela está valendo. Então, se ela está com o PL acima de 10, para mim, ela já está super valorizada. Depende de casos muito específicos, teses muito específicas que eu confio colocar meu dinheiro em empresas que estão com PL acima de 10, porque, principalmente no mercado brasileiro, né? O mercado americano é muito mais esticado que isso, porque senão a gente não vai ver o retorno desse investimento nunca via lucro. Tem muita empresa aí valendo bilhões e não lucra ainda. Lógico, são empresas de crescimento e toda uma tese por trás. Empresas que passam anos e anos e anos sem gerar lucro, gerando prejuízo e se endividando. Depois ela vai ter que sair da dívida ainda e começar a gerar lucro para depois aquele lucro, de fato, se fazer dividendos no seu bolso. Se você tá novo ainda, tem 20, 30 anos para esperar para colher o fruto das ações, é um ótimo negócio. Agora, se você já tá pensando em investir para se aposentar, tá buscando dividendos, vacas leiteiras, esse é um péssimo negócio você comprar ações com PL esticado, tá? Teste do gráfico de 5 anos, né? Aqui a gente comparou as duas ações aqui, o crescimento, né, delas num gráfico aqui, só para ficar bem claro para vocês o que seria. Você comprou uma empresa de dividendos e uma empresa de crescimento. Olha como é que seria mais ou menos a curva dela ali ao longo de 5 anos. Você vê que a empresa de crescimento, ela oscila muito mais. Porém, o valor da ação, ele vai crescer muito mais. Então, tem a VEG aqui, ações tech, seriam ações que classificariam nisso. Agora, uma empresa, por exemplo, como a Taesa, de dividendos, ela vai crescer muito menos a cota, mas é muito mais estável. Ela vai uma escadinha ali, de forma tranquila, né? E mesmo está pagando, todos os meses, a cada trimestre, né? Tá pagando dividendo ali na sua carteira. Importante você entender essa diferença de curva que essas empresas vão ter, porque senão não vai fazer sentido para sua tese de investimento, tá? Vou compartilhar agora com vocês, mostrar para vocês os indicadores agora aqui no Investidor 10, tá? Então, primeira coisa, investidor10.com.br, a gente tem status invests, tem fundamentos, tem várias outras ferramentas, tá? Mas eu particularmente, como eu consolido meus investimentos no Investidor 10, eu prefiro utilizar ele aqui para exemplificar, porque é o que eu manuseio no dia a dia, tá? Então, entrando aqui no Investidor 10, você vai ver a primeira coisa, essa tela aqui, onde já vai ter o ranking das maiores ações pagadoras de dividendos, com os maiores valor de mercado, né? As empresas que mais têm valor de mercado, as empresas com maiores lucros do mercado também, você vai ver, né? E aí você vai ver aqui, ó, que nem sempre a maior pagadora de dividendos é a maior empresa ou a que tem mais lucro. Nem sempre a que tem maior lucro é a que tem mais valor de mercado, né? Então não tem uma correlação direta entre isso, tá? E aí você consegue vir por aqui, pessoal. Pesquisa por aqui em cima, encontrar ações, tá? Então você pode ver aqui desde ações mais buscadas, por setores que você queira pesquisar, por maiores pagadores de dividendos, por mais baratas, por maiores ROIs, que é investidor sobre retorno sobre investimento, maiores receitas, maiores lucros, maior valor de mercado, tá? Tem várias ferramentas aqui, tá bom? Também você consegue buscar aqui ETFs nacionais, ETFs internacionais. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Pesquisar aqui, por exemplo, Banco do Brasil, né? Vai aparecer aqui Banco do Brasil, ó, BBAS3. Cotação, Banco do Brasil hoje, então, ele está sendo negociado a R$ 25,43. Caiu 8% nos últimos 8 meses. PL dele está em 10 ali, né? Agora, o preço ou valor patrimonial, ó. Embora ele tenha um PL esticado, por que ele tá com esse PL esticado, tá, pessoal? Porque ele teve muita queda no lucro. O Banco do Brasil teve muita inadimplência do setor de agronegócio e de outros créditos que ele emitiu, né? E aí acabou que ele teve muito prejuízo. E teve que fazer muita provisão também de lucros para poder segurar esses prejuízos de forma sadia, né? Então, um PL esticado. Mas olha o valor aqui patrimonial dele, né? O preço sobre valor patrimonial tá 0,77. Então, o que quer dizer preço sobre valor patrimonial aqui 0,77? Quer dizer que, por exemplo, para mim montar um Banco do Brasil hoje, eu gastaria R$ 1 milhão. Mas se eu comprar um Banco do Brasil, eu vou gastar 770 mil, entendeu? Então, você está pagando para comprar aquele banco ali pelo valor patrimonial dele abaixo do que vale.
Então você tá pagando com desconto. Se eu fosse comprar todos os ativos do Banco do Brasil hoje, eu gastaria 1, se fosse num cenário de precificação 1 para 1. Agora, no preço que está sendo negociado aqui é 23, 25,43, eu tô tendo desconto aqui, basicamente 23% aqui do valor patrimonial dele, tá? Isso é bem legal. Mas vamos pegar outra. O dividend yield dele, 4,60. É o dividend yield baixo ultimamente, né? Mas a gente pode pegar aqui Itaú, por exemplo. E aparece aqui, ó. Tem Itaúsa, tá? Que é a hold dona do Itaú, né? Ela tem uma boa parte do Itaú dentro dessa hold. Porém, o Itaú mesmo é aqui, ó. Banco Itaú, Itub 3 e Itub 4. A gente vê aqui. A 3 é a que a gente falou anteriormente, que é ações que dão direito a voto. E a 4 é a preferencial que te dão preferência em dividendos, tá? Então tá sendo negociada a R$ 44,33. Preço-lucro, 10 também, mesma faixa do Banco do Brasil, porém, ó, o preço sobre valor patrimonial, 2,39. Então quer dizer que se eu gastaria 1 milhão para montar um Itaú hoje, de valor patrimonial, tá? Comprar os ativos, os bancos, prédios, os equipamentos. Se eu gastasse 1 milhão hoje, para comprar o Itaú, eu gastaria 2.390.000. Seria essa conta, tá? Então são 2 vezes 0,39 que você pagaria, tá pagando no caso, a ação do Itaú. É uma ação que eu considero cara, tá? Você vê que a valorização dela aqui foi de 84% nos últimos 12 meses. Embora ele tenha batido recorde, hoje é a empresa mais valiosa do mercado, mais valiosa que Petrobras, inclusive, em valor, né, de mercado, que é número de ações versus o valor da cota, e pagando um dividend de 10%, eu ainda acho que é uma ação cara para você investir individualmente, tá? Eu prefiro investir, por exemplo, né? Isso não é nem recomendação, tá, pessoal? É só uma opinião. Eu prefiro investir através de Itaúsa, né? Que eu tenho um PVP menor, embora eu tenha um PL ainda, eu tenho um dividend yield aqui muito grande. Maior do que o Itaú. Tem outras empresas embaixo aqui, no leque da Itaúsa, né? Mas ela tem um dividend yield de 12%. E aqui a gente tem, ó, aproveitando para mostrar para vocês, a versão gratuita não mostra isso, tá? No Investidor 10, só na versão paga, que seria o preço justo, de acordo com o ranking de Graham, tá? Aqui a gente tem todos os outros indicadores, ó, de dívida. Esses aqui são indicadores que a gente não vai entrar hoje no detalhe. Aqui são históricos dos indicadores, tá? Você vê os anos anteriores, para você ver se melhorou esses indicadores ou se eles pioraram. É interessante se a receita cresceu, se o dividend yield cresceu ou se manteve. Você vê que o dividend yield veio só crescendo do Itaúsa, né? O PVP também veio crescendo, né? O preço sobre receita aqui também veio crescendo e o PL também veio crescendo. Então, conforme a empresa vai melhorando dividendos, ela vai melhorando margem, vai lucrando mais, é normal que a ação dela se valorize também, tá? Aí tem um check do buy and hold, né? Que ele faz um check aqui de alguns itens que seriam considerados ali pré-requisitos para que você tenha essa empresa, que seria o buy and hold, né? Você comprar e ficar com ela o resto da sua vida ali. Histórico de dividendos, né? Como eu falei, mostra aqui os percentuais ano a ano. Você vê que como varia, né? Em 2025 eu tive 15, agora o atual tá em 12. Então é importante você saber que você tem que contar com essa variação dos dividendos ali se você está contando com a renda passiva, tá? Aqui mais aqui, payout, né? Que é o quanto ela tá pagando ali do lucro dela, dividendos, tá? Que mais que a gente tem aqui? Você comparar ações, né? Ele vai trazer alguma lista de ações aqui para você comparar. Nunca vou muito por essa lista, comparações acho que faz sentido. Eu vou comparar a Itaúsa com outras holdings, né? Vou comparar a Itaú com outros bancos. Vou comparar uma companhia de saneamento com outra companhia de saneamento. Você vai comparar um banco com uma companhia de saneamento. Os indicadores vão ficar totalmente distorcidos, tá? Só é importante se comparar empresas do mesmo segmento. Isso é muito importante. Comparando Itaú com índices, aqui ele compara. Melhores ações do mercado buy and hold. Aqui ele fala um pouco sobre a empresa, né? O que é a Itaúsa, o que é essa hold, o que tem dentro dela e tudo mais, tá? Aqui ele fala sobre informações da empresa, né? Valor de mercado, ó, 163 bilhões, valor de firma 167 bilhões, valor de patrimônio líquido 92 bilhões. Então você vê aqui, ó, que ela tem de patrimônio 92 bilhões, porém ela vale 1,63. Então por isso aqui que o preço do valor patrimonial ó, é mais de 1, né? Quase 2 aqui no caso. Beleza? Então é assim que você analisa, consegue entrar aqui em investidor 10, pesquisar as ações, você vai ver aqui preço, lucro, valor patrimonial, dividend yield. Como eu falei, empresas, vacas leiteiras que a gente chama, pagador de dividendos, dividend yield alto. Normalmente, o preço valor patrimonial vai estar acima de 1, o preço lucro dela vai estar baixo. Ações que tendem a crescer, dividend yield baixo, preço valor patrimonial acima de 1, acima de 2 até, e preço lucro também acima de 10, pode dar também, tá? Eu acho que é isso. A princípio, eu vou mostrar para vocês o Investidor 10. Seria isso. Vocês podem depois se debruçar aqui sobre esse site. Quando você coloca aqui, ó, em cima de cada indicador desse, ele vai falar o que é esse indicador, tá? Então, se você já tem um pouco de noção ali,
Você consegue entender o que está falando, o que é esse número, né? Ele fala qual que é ser maior. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Representa quanto vale uma ação da empresa em relação a todo o seu patrimônio. É o cálculo do patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação. Então, cada ação do Itaúsa tem R$ 8,24 de patrimônio. E a ação está sendo negociada a 14. Por isso, é meio que uma correlação, ela vai ter ali com o preço sobre o valor patrimonial, tá, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui na prática. Agora vamos voltar para os slides. O perigo do stock picking aqui, né? Olhar para o passado é fácil, mas acertar o futuro é difícil. Como eu falei, a gente pode até ter teses de investimento em algumas empresas que vão crescer, mas não é certeza que isso vai se comprovar, né? Então, quando você compra uma empresa de crescimento e essa empresa para de crescer, você vai ver sua cota ali, ou sua ação não se valorizando, né? Então, quais são os riscos? Quando você compra uma empresa de crescimento e a empresa para de crescer, você não vai ver a valorização da sua ação ali como você esperava. E também você não vai receber dividendos. Agora, quando você compra empresas de dividendos e a empresa corta os pagamentos, você também vai ficar sem sua renda. Então, se a empresa, mesmo sendo estável ali por alguma coisa, algum evento não recorrente, algum viés do mercado ali, ela cortou algum pagamento de dividendos ali de algum ano ali, você pode ficar na mão com os seus possíveis dividendos que você ia receber. Então é importante saber que ganhos passados não garantem ganhos futuros, tá? Renda variável é isso. Lógico que em todos os estudos que você fizer, com uma carteira bem estruturada, você vai estar seguro, com vários arcabouços ali para se prevenir que você caia em alguma cilada. Óbvio que sim, mas não é garantia de futuro. Porém, aquela, quanto maior o risco, maior é o resultado, né? Então, quanto mais risco você vai assumindo com a renda variável, maiores podem ser seus resultados. Lógico que tem seu risco controlado para você não se expor ao risco da ruína. Você não pode quebrar, você não pode investir em empresas que estão ali em recuperação judicial, torcendo para que ela saia, a ação triplique, quadruplique de valor, né? Porque você pode colocar lá 1% do seu patrimônio nisso, você pode colocar, né? Assim como a gente falou na aula 1 sobre as criptomoedas, que são ali uma pimenta na sua carteira, tá? E aí eu trago a solução inteligente para vocês aqui, que são os ETFs. Imagina se você não precisasse escolher a melhor empresa e pudesse comprar todas de uma vez só. Você vai trazer diversificação instantânea para você. Você não precisa analisar PL das empresas uma a uma, preço sobre valor patrimonial todos os dias. Você possui as vencedoras de cada setor automaticamente, né? Tá na cestinha aqui, tá Microsoft, Apple, Amazon. Você consegue investir todas as empresas de uma única vez através, por exemplo, nas que eu citei aqui, do ETF IVVB11 no Brasil ou IVV já em dólar lá fora, que ele replica o S&P 500 com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, o nosso método, a gente prefere comprar um índice para garantir essa segurança e não errar, né? Porque a gente consegue manter a média do mercado ali e conseguir usufruir dessa valorização, tá? Então, resumindo aqui, ações são pedaços de empresas reais. Você tem que definir sua estratégia, se é de crescimento ou de dividendos. Normalmente, quem já está mais velho ali próximo a parar e querer colher os frutos do que plantou, escolhe dividendos, né? Quem é mais jovem fica em crescimento. Você usa ali o PVP, o PL e o dividend yield como um filtro inicial, quando você vai olhar as ações, para fazer stock picking, tá? Mas quando você vai comprar um ETF, também é legal você olhar as ações que estão lá dentro, você ver como é que é, para você, de fato, estar seguro no seu investimento, tá? No caso, considere os ETFs para reduzir os riscos da sua carteira, né? Como eu falei, você pode até ter uma empresa ou outra que você quer investir mais fortemente, não só no índice, colocar lá stock picking. Mas tem ETFs para você estar diversificado já em grande parte do seu patrimônio, e aí você vai fazer algumas ações ali específicas para garantir um crescimento maior ou estar mais alinhado com seus objetivos, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Também vou falar como você receber aluguel todos os meses na sua conta, sem ter um imóvel e sem pagar imposto de renda, tá? É isento de imposto de renda, por enquanto. Tem um projeto aí voltando para talvez taxar os fundos imobiliários, mas ainda não vinculou. Então, por enquanto, fundo imobiliário é aluguel sem pagar IR, sem ter imóvel, tá? É isso, próximo vídeo a gente vai falar sobre fundo imobiliário, acompanha essa série. Se não assistiu os outros vídeos ainda, vou deixar o card aqui e os links aqui na descrição também. E o link desse material também vai estar aqui na descrição para você. É isso, até o próximo vídeo e tchau!